Olá pessoal, meu nome é Sergival Isídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão e estou aqui para dar continuidade aos trabalhos de ciências do município, né? As aulas do projeto EducaLive do ensino de ciências do grupo do oitavo ano dessa semana. Queria mandar um abraço para todo o pessoal da Secretaria de Educação, em especial para todos os profissionais, todos os professores, todos os profissionais que compõem a secretaria, né? Não só os professores, mas também os professores, né? Mas todas as pessoas que compõem a secretaria, das escolas, que de alguma forma têm contribuído nesse momento de afastamento para que os trabalhos não parem, para que a gente continue produzindo nossas aulas, para que a gente continue levando o nosso trabalho de uma maneira diferenciada para os nossos alunos nesse instante, porque precisamos dar continuidade à vida da gente, à situação, levando em observação, eu diria assim, que vamos viver talvez essa segunda onda de contaminação. É preciso ter muito cuidado, a doença não foi embora, o vírus se encontra circulando em nossa cidade, em nossa região. Precisamos ter muita atenção. Muitas pessoas que estão contaminadas estão se automedicando, a gente não tem ideia da proporção que se encontra na nossa região, mas assim, é preciso ter muito cuidado, só sair de casa realmente se for necessário, se sairmos, utilizarmos as máscaras, o álcool gel, ao chegar em casa, lavar as mãos com água e sabão, tirar a roupa, vai ao banheiro, fazer todo o processo de higienização, lembrando que muitos desses profissionais que têm que sair porque trabalham, né, em algumas instituições aí que precisam continuar abertas, têm parentes de risco em casa, né, pessoas consideradas do grupo de risco, né, que são mais vulneráveis, talvez alguns idosos, alguns asmáticos, pessoas que têm uma dificuldade respiratória, pessoas que têm problemas cardíacos, diabéticos também, são problemas, né, considerados pessoas consideradas pertencentes ao grupo de risco. Então, assim, dizer a todos vocês que continuem mantendo todo o processo de higienização. Precisamos nos manter com muito cuidado, com muita atenção e zelando pelos nossos, eu diria assim, os nossos amados que ficam em casa, que ficam conosco. Então vamos dar continuidade, falar um pouquinho para o oitavo ano a respeito da força da gravidade, como acontece, o que é de fato essa força de atração, né? O que acontece em outros planetas, o que acontece na nossa Terra, no nosso planeta propriamente dito, como a coisa acontece, para a gente ter um entendimento melhor desse equilíbrio aí, ok, pessoal? Vamos lá. O que é de fato a gravidade? É considerada uma das 4 forças fundamentais existentes na própria natureza. As outras grandezas fundamentais são a força da interação eletromagnética, a força fraca e a força forte, de uma forma simples de entendimento. A gravidade, na verdade, é a grandeza responsável por definir o peso de um determinado corpo, essa força vertical de cima para baixo, eu diria assim, e que nos mantém unidos ao planeta. Qualquer objeto que se movimenta em queda livre está sob influência da aceleração da gravidade. Ou seja, como assim, professor? Quando você pega, por descuido, deixa um copo ou um prato cair da sua mão, ou um talher ou qualquer outro objeto, ele vai em direção ao chão. Mas isso é lógico, professor, a gente percebe isso com facilidade. Só que você normalmente não está utilizando o conhecimento científico para explicar que ao invés de cair, esse prato poderia flutuar se não houvesse essa força de atração para o centro da Terra. Poderia acontecer a ausência dessa força gravitacional e esse material, ao invés de cair no chão e quebrar ou simplesmente somente cair, ele flutuar. Então, assim, essa força da gravidade naturalmente é aquilo que nos traz ou que nos impulsiona diretamente para o centro do planeta, ou seja, para a Terra, para onde a gente está. Mas, professor, para o centro do planeta não, também é um exagero. Lógico, para mais para a superfície do planeta, eu poderia dizer assim, para melhor entendermos. Então, toda a situação de atração desses corpos
para a superfície do planeta, nós justificamos tecnicamente ou cientificamente por essa força gravitacional, que seria considerada uma das 4 forças fundamentais existentes na própria natureza. E a gente tem uma imagem bem interessante a respeito do homem no espaço, né? Essa ausência de gravidade e como ele se situa. A gente também tem uma outra situação que justifica essa aceleração da gravidade. Ao redor da Terra atua uma região conhecida como campo gravitacional, que é aquilo que a gente chama de um campo atrativo para a superfície terrestre. Ele tem como principal objetivo atrair todos os corpos para o centro da Terra, como eu falei anteriormente. Essa atração acontece por meio de uma influência de força, que é a força gravitacional. Qualquer corpo pode sofrer a influência dessa força. Segundo Newton, que foi um dos cientistas mais notáveis da nossa história, isso acontece porque o peso do corpo sempre está dirigido para o centro da Terra, ou seja, biologicamente, cientificamente falando, tudo tem essa atração que vai direta para o centro da Terra. Ou seja, sem nenhuma dificuldade de entendimento, eu diria assim. Mesmo quando um corpo é lançado a uma determinada altura. E aí a gente está vendo a ação de alguns profissionais que nós chamamos de paraquedistas. Eles também, ao se deslocarem em uma aeronave, um avião, né, eles, quando se jogam desse avião em condição perfeita, eles atingem uma velocidade por essa força gravitacional para a superfície da Terra naturalmente. Isso é tão lógico, sim, mas do ponto de vista científico a gente precisa explicar por que isso acontece. Quando esses corpos chegam a esse campo gravitacional, eles sofrem uma variação na sua velocidade, porque adquirem uma determinada aceleração, que é chamada de aceleração da gravidade, representada por G. Então, assim, existem fórmulas matemáticas do ponto de vista técnico para justificar toda essa velocidade, mas tudo tem a ver, eu diria assim, com esse peso de cada corpo, com a massa de cada corpo. Como assim, professor, a massa? Se um avião está caindo em queda livre, ele, dependendo do seu peso, ele atinge uma velocidade porque ele é mais pesado. Se é um ser humano, ele atinge uma outra velocidade. O corpo, quando eu falo, é que porção da matéria. Então, assim, dependendo dessa porção ser mais pesada ou menos pesada, essa velocidade ela fica mais intensa ou menos intensa. Tá certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade aí. Essa aceleração é dividida em dois tipos. Primeiro tipo, aceleração da gravidade na superfície da Terra, que a gente vai ver essa fórmula aí. As imagens mostram que todo corpo colocado na superfície terrestre sofre uma influência da força peso, eu diria assim, de acordo com o peso, que atrai esses corpos para o centro da Terra. A representação matemática desse fenômeno, como eu falei anteriormente, é dada por uma equação matemática. O peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa seria a porção daquela matéria, como eu falei anteriormente. Isso sim vai determinar a velocidade que cada corpo que tem sua massa definida, dependendo um avião, um ser humano, um satélite, um asteroide, vai depender de que massa ele possui, de acordo com o valor da gravidade, o valor fixo matemático dessa equação, vai determinar a sua velocidade, sua rapidez ou não a respeito disso, onde P é peso do corpo, M é a massa do corpo, G é a aceleração da gravidade. Temos que considerar também que na teoria de Newton, né, Isaac Newton, diz que a força de atração gravitacional existe entre a Terra e um corpo. Ela é dada por uma outra equação, que a gente vai ver depois, tá certo? Que grandeza é isso? Uma grandeza, que grandeza? O que a gente chama de grandeza, né? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Na verdade, a gente atribui o termo grandeza
para determinar o tamanho, o peso, o valor matemático para poder justificar e colocar isso numa equação que a gente possa entender a razão final disso. As chamadas grandezas fundamentais são aquelas definidas exclusivamente por um meio de um padrão físico estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades, a SI, né? Podemos entender por unidade física o padrão escolhido para a medida de uma determinada grandeza. E aí a gente tem algumas grandezas que são utilizadas, as unidades de medidas e esses símbolos que são utilizados, né? A tabela mostra como funciona isso, segundo esse sistema internacional. Comprimento é uma grandeza, mas o comprimento tem uma unidade de medida chamada metro, que é representada por M. A massa, que também é uma grandeza, que é o peso, né? Que é o quilograma, que é a unidade de medida, e o símbolo é kg. A temperatura, que também é uma unidade de medida, que é uma grandeza, perdão, que também é medida em kelvins e é representada por K. A corrente elétrica, que também é uma grandeza, tem a unidade de medida, que é o ampere, que é simbolizado por A. A quantidade de substância que a gente chama de mol, que é molaridade, é representado na unidade de medida mol, e o símbolo da unidade mol também. Intensidade luminosa, é a candela, que é a CD, que seria o símbolo de unidade de medida dessa condição, dessa grandeza. As grandezas chamadas derivadas são aquelas definidas a partir das grandezas fundamentais. São os casos, por exemplo, da velocidade, que possui a sua unidade de medida derivada das unidades de comprimento e de tempo. Então a gente precisa do tempo e do comprimento do espaço para ser percorrido para a gente determinar a velocidade. É como se eu falasse, eu fui a Recife, mas eu preciso saber o espaço entre Ribeirão e Recife para poder calcular essa velocidade, utilizando também a unidade de tempo, de medida de tempo, para fazer esse cálculo rápido. Então, esse metro por segundo, em uma representação prática de cálculo. E da força que possui como unidade o Newton, né? A gente tem que lembrar, levar em consideração, que também é derivada das unidades de comprimento, é o tempo e a massa. E aí o Newton é igual a 1 quilograma vezes 1 metro por segundo. Então, assim, a gente tem esses cálculos que são utilizados na física para justificar a agilidade, o transporte, o tempo gasto, para que nós consigamos saber ou termos, eu diria assim, uma informação mais precisa sobre um determinado dado, um determinado corpo, a velocidade de um avião, a velocidade de um carro, né, a velocidade de uma bicicleta, de uma motocicleta. Então a gente precisa, até mesmo o ser humano, quando ele está correndo, ele precisa desse espaço, do tempo que vai gastar, de como ele vai se deslocar. Na verdade, é preciso que haja essa intenção de informação numérica para, baseado em uma fórmula, entendermos melhor a condição de tempo de chegada, de deslocamento e tudo mais. Ok, pessoal? Segundo a formação de caracterização, eu diria assim, as grandezas são classificadas como escalares e grandezas vetoriais, que são utilizações que nós aprenderemos no 9º ano na parte de física. Essas grandezas escalares são aquelas definidas apenas por um número seguido de uma unidade de medida. Essas grandezas precisam apenas da informação do módulo, que é o valor numérico, para serem completamente caracterizadas. São os casos, por exemplo, do tempo, temperatura e da massa. E as grandezas vetoriais. Para a completa caracterização de uma grandeza vetorial, são necessárias 3 informações: módulo, que a gente chama de valor numérico, direção e sentido. Como exemplo de grandeza vetoriais, podemos citar a força, velocidade, aceleração, entre outras coisas. O vetor é o segmento de reta orientado que representa as grandezas vetoriais. Na verdade, a gente tem 2 termos para utilização de cálculo. Na prática, funciona assim. Uma que a gente chama de escalar, e aí a gente atribui esse valor numérico que a gente chama de módulo, que também serve para completar a caracterização, mas a gente tem que ter utilização de unidades de medidas, e o outro de vetorial, que também utilizamos número
que representam esses módulos, que dão a ideia de direção e dão a ideia de sentido. A gente tem sentido, direção, e a gente tem valor, velocidade e mobilização, modificação de situação. Então, assim, mudança, eu diria assim, de agilidade em termos de transporte, de deslocamento, eu poderia caracterizar assim. O vetor é o segmento de reta orientada, que representa essas grandezas vetoriais. E aí a gente tem, na verdade, a utilização dessa unidade, né? Mais uma dessas unidades. Definição mecânica. Do ponto de vista da mecânica, a gravidade é a força de atração, que surge entre dois corpos simplesmente pela presença deles em um determinado ponto no espaço. A lei da gravidade universal de Newton determina que a força de atração gravitacional, que é aquilo que a gente já comentou aqui, é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos. Gente, parece uma coisa difícil, mas não é. A gente tem a força gravitacional, que é representada por Fg, e aí a gente tem a gravidade vezes a massa, e aí tem essa história da mecânica, esse da mecânica aí, que é diretamente proporcional ao produto, né? Dessas inversamente proporcional ao quadrado da distância, que seria D, que separa esses dois corpos. Então, na verdade, isso aí é uma fórmula matemática que, posteriormente, que lá na frente, a gente vai começar a utilizar nos exercícios e eu vou conseguir mostrar para vocês aqui na prática que não é tão complicado. Às vezes a gente faz uma leitura que, às vezes, mas eu não entendi, professor, por quê? Na verdade, nós utilizamos essas letras simbolicamente para representar esses módulos, que são esses números, que cada questão vai trazer para a gente poder calcular a força de gravidade de cada situação. Então não tem muito aperreio não. Lá na frente a gente vai conseguir utilizar essas fórmulas e com os exercícios eu vou conseguir mostrar a vocês como a coisa funciona na prática, tá bom? Mecânica, na verdade, é uma grande área de física que se concentra no estudo do movimento do repouso em alguns corpos. Estejam esses sob ação ou atração, ou sob a ação de forças, né? Estejam estes, ou não sob a ação das forças. A mecânica divide-se na área de cinemática, dinâmica e estática. Praticamente todos os movimentos que acontecem em nosso dia a dia, nosso cotidiano, que a gente faz, realiza dentro de casa, pode ser definido, mostrado por essas coisas ou por essas três considerações da mecânica, né? Dinâmica, estática e cinemática, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, o estudo da mecânica é de grande importância para que a gente entenda em muitas profissões como acontecem esses deslocamentos, como acontecem esses movimentos que nós realizamos, ou que um avião realiza, ou que um carro realiza, ou que uma moto realiza. A gente percebe que em alguns profissionais eles lidam diretamente com essa condição da mecânica. Os engenheiros civis, que eles têm que calcular peso, altura, massa, material a ser utilizado em construções, os engenheiros mecânicos, os engenheiros hidráulicos, que vão fazer toda a pressão de deslocamento de água, de líquido dentro de uma determinada substância, o engenheiro mecânico, que vai produzir a parte estrutural mecânica de deslocamento de algumas situações de veículos, ou seja, de outras situações, os arquitetos, pilotos de avião, físicos, entre outras coisas. Então a mecânica tem sua funcionalidade, tem sua definição, tem seu argumento para entendimento. E o que é que a mecânica estuda? O objeto do estudo da mecânica é o movimento somente. Por isso se trata de uma área de estudo bastante extensa, porque ele estuda todo tipo de movimento, como eu comentei aqui anteriormente. Então, o que é que a mecânica estuda? Somente os tipos e as condições para que esses tipos de movimento aconteçam. E as condições para que esse tipo de movimento aconteça. Dentre as diversas possibilidades de estudos, a gente chama a atenção de algumas que a gente já destacou e a gente vai fazer alguma coisa a respeito dessa pesquisa em mecânica. A lei da gravidade, ou da gravitação, universal, tem uma ideia de entendimento do movimento planetário. Quando a gente fala, por que é importante saber disso? A gente precisa lembrar que Isaac Newton, que era esse renomado cientista, ou físico inglês, ele tem uma ideia de como mais ou menos isso acontecia, analisando então os movimentos dos planetas. Ele apresentou uma explicação de movimento baseado em uma atração de corpos.
E ele justificou, por exemplo, a Lua ela permanece em uma certa determinada distância da Terra porque ela funciona como satélite. Então, existe uma força de atração. Inclusive, a gente sabe que, de acordo com as fases da Lua, muitas mudanças, e biologicamente a gente comprova já isso aqui, que nós temos algumas criaturas, eu diria assim, aquáticas, que conseguem realizar todo o seu processo de reprodução em uma determinada fase da Lua. Então, a Lua, que tem essa força de atração gravitacional da Terra e funciona como satélite natural da Terra, tem uma influência em suas fases em alguns seres, eu diria assim, de uma maneira geral, em todo o planeta, em toda a Terra. Então, o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua, a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Então, assim, isso é o que a gente chama de força gravitacional. Então, depois de analisar esses fatos, Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, chamou de força gravitacional. Ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na própria Terra. Essas forças gravitacionais, são chamadas de grandezas vetoriais, porque possuem módulo, que são números, que dão a intenção de valor, né, e a direção e o sentido dela. Então, assim, Newton, com muita propriedade, organizou essa ideia para que a gente tivesse um melhor entendimento hoje do que acontece propriamente dito. Então, o peso dos nossos corpos é a força com a qual somos atraídos pela Terra. Essa força de atração é mútua, ou seja, de um para o outro, da Terra para o corpo, do corpo para a Terra. Se somos atraídos pela Terra, também a atraímos. Todavia, como a massa do planeta é muito superior à dos nossos corpos, então a atração dela sobressai sobre os nossos corpos. E essa interação acaba sendo não percebida ou imperceptível. O valor do peso de um corpo depende da aceleração da gravidade a qual ele está submetido, de acordo, como a gente falou lá no começo. De acordo com a segunda lei de Newton, o peso pode ser definido como produto da massa do corpo pela gravidade. Peso é igual a massa vezes a gravidade, que a gente já mostrou essa fórmula aqui também. Então, só para que a gente entenda melhor, um corpo de 100 quilos tem um peso na Terra igual a 1000 newtons. Se esse corpo for colocado na Lua, seu peso será apenas de 160 newtons. Mas a massa será a mesma. A massa dele será a mesma. A forma não vai mudar, não. Não se engane, mudar de planeta ou ir para a Lua não vai emagrecer ninguém, não. Pois a massa dos corpos é a mesma em qualquer lugar. O fator que se altera é a força de atração que acontece entre o corpo e o planeta. É por isso que nessa força de atração nós somos muito mais leves, porque não existe a força gravitacional com tanta intensidade na Lua. Então os corpos acabam flutuando. E é por isso que nós vamos, na próxima aula, dar continuidade a esse entendimento. Nós vamos ficando por aqui nesse momento, mas na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse entendimento dessa força gravitacional, os efeitos que causam no corpo, como essa força magnética de atração, de tensão, essa força aplicada, essa força de impulso, essa força elástica, essa força de atrito funciona no corpo humano. Então a gente vai ter uma ideia de continuidade na próxima aula. Então a gente vai ficando por aqui, lembrando a vocês que tem que continuar com atenção com relação à contaminação desse vírus. Não saiam, se tiverem que sair, usem máscaras e usem álcool gel. E lembrando também que vocês devem evitar aglomerações. Um grande abraço do professor Sergival.